Imagine criar um fantasma completamente fictício. Inventar seu nome, sua aparência, sua história e depois começar a presenciar fenômenos paranormais ao seu redor. Parece filme de terror, mas um grupo de pesquisadores afirma que isso realmente aconteceu. Na década de 70, um experimento psicológico realizado no Canadá tentou provar que fantasmas eram apenas fruto da mente humana. O problema é que o experimento começou a sair do controle. Essa é a história do experimento que talvez tenha criado um fantasma. Tudo começou em Toronto, no Canadá. Na época, pesquisadores ligados à Sociedade de Pesquisas Psíquicas do Canadá queriam testar uma teoria curiosa. E se os fenômenos paranormais fossem criados pela própria mente humana? A hipótese era simples. Talvez fantasmas não fossem espíritos reais, mas manifestações psicológicas produzidas coletivamente. Então eles decidiram tentar algo radical: criar um fantasma do zero. Os participantes inventaram um personagem fictício chamado Philip Aylesford. E não criaram apenas um nome, construíram uma biografia inteira. Philip teria vivido na Inglaterra do século XVII. Segundo a história inventada, ele era um nobre. Se apaixonou por uma mulher acusada de bruxaria. Tentou salvá-la. Falhou. E terminou sua vida consumida pela culpa. Tudo era falso, completamente falso. Philip nunca existiu. Os pesquisadores sabiam disso, mas o objetivo era justamente esse: descobrir se um grupo de pessoas conseguiria dar vida a uma entidade imaginária através da concentração mental. No início, nada aconteceu. Os participantes realizavam sessões em grupo, sentavam ao redor de uma mesa, concentravam-se na história de Philip, tentavam sentir sua presença. Durante meses, absolutamente nada ocorreu. O experimento parecia um fracasso. Mas então os pesquisadores decidiram mudar a abordagem. Em vez de sessões sérias e silenciosas, transformaram os encontros em algo mais emocional. As luzes ficaram mais baixas, as conversas ficaram mais descontraídas. Os participantes começaram a agir como se realmente estivessem tentando conversar com Philip, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Segundo os relatos do grupo, pequenas batidas começaram a surgir na mesa. No início pareciam coincidências, mas logo as respostas começaram a seguir padrões. Os participantes faziam perguntas e as batidas respondiam. Uma batida para sim, 2 para não. O grupo dizia que Philip parecia desenvolver uma personalidade própria. As respostas ficaram mais rápidas, mais consistentes, mais inteligentes. Alguns afirmavam sentir presenças físicas na sala. Outros diziam perceber mudanças de temperatura. E então aconteceu algo ainda mais assustador. A mesa começou a se mover sozinha. De acordo com os participantes, os fenômenos começaram a se intensificar. As mesas tremiam, objetos se moviam, luzes apresentavam comportamento estranho. Alguns teriam visto sombras. E tudo isso envolvia um homem que nunca existiu. O mais curioso é que os pesquisadores acreditavam que aquilo não era necessariamente sobrenatural. Eles defendiam outra teoria. Talvez o próprio grupo estivesse produzindo os fenômenos inconscientemente, algo parecido como um efeito psicológico coletivo. Mas nem todos ficaram convencidos disso, porque algumas ocorrências pareciam difíceis demais de explicar. O experimento acabou ganhando atenção internacional e até hoje divide opiniões. Céticos acreditam que tudo pode ser explicado por sugestão psicológica, efeito ideomotor, influência coletiva, interpretação exagerada.
Fenômenos semelhantes acontecem em sessões espíritas, tabuleiros Ouija, experiências de hipnose coletiva. A mente humana é extremamente influenciável, especialmente em ambientes carregados emocionalmente. Mas defensores do paranormal discordam. Eles afirmam que o experimento provou algo perturbador. Talvez pensamentos humanos possam realmente criar manifestações físicas, e é justamente essa dúvida que torna o caso tão fascinante. Décadas depois, o experimento continua sendo um dos casos mais estranhos envolvendo paranormalidade e psicologia, porque parece desafiar os dois lados. Se tudo foi psicológico, como tantas pessoas tiveram experiências tão intensas? Mas se algo paranormal realmente aconteceu, como um fantasma poderia surgir de uma pessoa completamente fictícia? O experimento nunca conseguiu dar uma resposta definitiva, mas deixou uma pergunta extremamente desconfortável. Até onde vai o poder da mente humana? Talvez o experimento tenha criado apenas ilusões coletivas. Talvez tenha revelado algo profundo sobre psicologia humana. Ou talvez os participantes tenham despertado algo que não compreendiam completamente. De qualquer forma, uma coisa é certa: poucas histórias conseguem ser tão estranhas quanto um grupo de pessoas tentando inventar um fantasma, e talvez conseguindo. Se você gosta de mistérios reais, experimentos estranhos e histórias inexplicáveis, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que tudo isso foi apenas psicológico ou algo realmente paranormal aconteceu naquela sala?